No último dia 15, há mais ou menos umas 2 semanas atrás, vocês devem ter acompanhado que faleceu o Rubem Fonseca. É uma perda imensa, aí, não só para a literatura, mas para a cultura brasileira. Eu lembro que eu tinha alguns livros dele em casa, mas eu nunca tinha lido nada. Daí eu resolvi pegar essa semana O Seminarista, que é uma das obras mais famosas dele. O Rubem é um autor nascido em Minas, mas ele viveu a maior parte da vida dele no Rio de Janeiro. E ele foi ensaísta, contista, romancista e roteirista. Como eu mencionei, ele tinha uma produção muito diversificada. E foi ganhador de vários prêmios, ganhou vários jabutis e chegou até a ganhar também em 2003 um prêmio Camões, que é o maior prêmio da língua portuguesa, o maior prêmio na literatura da língua portuguesa. Eu não sei bem o que eu esperava de uma obra do Rubem, como eu nunca tinha tido mesmo contato algum com a escrita dele, eu não sei. Eu tinha em mente outra coisa, mas não um romance policial tão sedimentado como esse daqui. Então eu fui surpreendido, mas surpreendido de uma maneira muito positiva. O protagonista dessa história, ele é um homem bastante comum, mas ele tem um histórico muito inusitado. Ele foi seminarista, ele estava estudando para ser padre, mas em um dado momento da vida dele ele desiste de seguir essa trajetória dentro da igreja e ele assume uma profissão que ele chama de especialista, que nada mais é do que um matador de aluguel. E esse narrador tem uma relação muito curiosa com a morte. Assassinar para ele não é algo que choca, não é algo absurdo, mas também não é algo que atiça o desejo dele, não é algo com um caráter ali mais sedutor, digamos assim. Matar para ele é simplesmente uma mera atribuição, é algo que tem que ser feito, então ele vai lá e faz. E isso também meio que confere um verniz para ele, ele parece uma pessoa blindada, inclusive até emocionalmente. Até o momento em que ele decide, entre vários aspectos da vida dele, mas todos partindo dessa vontade que ele tem então em se aposentar e não mais praticar aquilo que ele vem tendo como meio de vida até então. Mas o que acontece? A partir do momento em que ele decide abrir mão desse estilo de vida, de seguir essa trajetória, toda uma paranoia vai começar a circular a vida dele e um medo crescente vai tomar conta ali dele de uma maneira que ele não consegue mais controlar. Qualquer pessoa que chegue próxima a ele a partir desse momento vai se tornar automaticamente uma ameaça em potencial. E atrelado a isso, tem também o fato de que ele conhece uma moça, uma alemã, e ele se apaixona perdidamente por ela, coisa que nunca tinha acontecido com ele. Então veja bem, abrir mão da profissão é quase que como um rito de passagem na vida dele. Porque quando ele faz isso, ele começa a ficar mais suscetível, mais vulnerável, ele fica aberto para o sofrimento e ele começa a sentir a vida de fato. E uma outra coisa também que ele não consegue se desvencilhar é que em algum momento esse passado próximo dele deixou marcas nele que não são tão fáceis assim de se desapegar. E elas também começam a perseguir ele nessa virada de trama. A partir disso, a história ela começa uma crescente assim, vertiginosa, absurda, até culminar no encontro desse novo especialista, desse novo narrador, com aquele que a gente conheceu lá no início, no começo do livro. Mas o que eu mais gostei aqui é que a escrita do Rubem ela é muito seca, ela é muito direta, muito objetiva, é suja. E ele tem assim uma aura meio noir. Me lembrou muito as histórias de Blade Runner, só que sem aquela história toda de robôs, Então no cenário atual, um contexto muito urbano. Existe um caráter de perigo constante aqui. E é meio que como se ele, Rubem, optasse por fazer essa história, pelo menos aqui no Seminarista, colocar cenários do Rio de Janeiro que muita gente opta por não enxergar, por não visitar, por não conhecer. Então são locais assim que ninguém quer ir, que ninguém quer ter acesso, mas ele vai lá e ele sedimenta essa história inteira lá. Isso que eu achei mais legal. Então me surpreendeu por ter essa pegada mais rápida, por ser realmente um policial assim bem raiz, mas com um jeito diferente de contar. E mesclando lá com esse clima noir que eu também senti muito nas páginas desse livro. Eu tenho dele também, ainda na minha estante, o Calibre 22 e Amálgama, que eu acho que é de contos, que eu quero ler muito em breve. Eu gostei muito da escrita dele
e quero ver se se repete ou se ele modifica e altera algumas coisas e como é que isso fica por lá. Então, se você já leu O Seminarista, me diz aí nos comentários o que é que você achou. Me recomenda outras obras dele também. Eu sei que é muito vasta a produção, né, desse autor, que infelizmente a gente perdeu aí esse mês, mas o legado dele permanece aí pra gente. Então faz algum outro comentário, caso você queira, avalie o vídeo, as redes sociais estão lá no box da descrição, a gente pode conversar um pouco mais por lá. Obrigado por ter assistido e até mais.